Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 4/5/2023, vamos iniciar nossa segunda aula no módulo de contabilidade. Vamos continuar aí falando, sobre contabilidade, a história, como se iniciou. Boa noite, Luzia. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. O bebê está aí, querendo conversar a todo custo. É só choro. É todo dia 7h30 ela tem que abrir a boca, ficar com esse joelho. É um estresse, professor. Não é fácil, não. Isso passa muito rápido, depois a gente sente até falta. Ah, eu não quero sentir falta disso, não. Dizem que numa história a pessoa passava, próximo a uma casa e sempre estava em muito silêncio. E ele falava: tem alguma coisa de errado naquela casa, porque é muito silêncio, não se ouve nenhum barulho. É muito triste quando eu passo próximo dessa casa e eu não ouço nada. Eu olho para lá, eu não vejo, não ouço nada. E ele ia embora. De repente ele passava de novo, olhava para aquela casa e um silêncio total. Ele falou: será que mora alguém nessa casa? Mas ele passou. Comerciante. Outro dia ele veio e de repente ele escutou um som. E aí ele falou: olha, a alegria chegou naquela casa. Era o bebê chorando. Ah, é uma alegria, né? Mas nessa hora do choro, desse enjoo, meu Deus. O velho não tem paciência mais, acabou. Mas, graças a Deus, é muito saudável, né? Nossa, é bênção, é bênção. Verdade. Bom. Por isso que é bom ser vô. Chorou, toma, minha filha, é seu. Ei, Daniel. Quando a fase dos filhos passa, aí fica a fase aí dos vovôs. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade aqui na história, da contabilidade. Vamos continuar falando um pouco mais sobre o tema, sobre a história. Até eu quero ver com a minha esposa se ela pegou a folha de papiro. Eu quero mostrar para vocês. Eu tenho ela aqui. Até vou pedir ela ali se ela tem. Deixa eu ver aqui. Amor, aquela folha de papiro tá fácil? Pega para mim, por favor. Eu pedi minha esposa aqui para pegar a folha de papiro. Vou mostrar para vocês. Pode? Vou mostrar para vocês uma folha de papiro. Só um minuto. Pode tirar daqui, por favor. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Rogério. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, aqui está uma folha de papiro. Tá vendo? Tem um desenho. É bem bacana, tem um desenho legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais longe aqui para vocês verem, mas vocês conseguem ver?
Boa noite, Lara. Deixa eu fechar a apresentação aqui, depois eu volto à apresentação. Olha, eu vou passar bem devagarzinho para vocês verem. Isso aqui é uma folha de papiro com um desenho. Pegando nela, parece uma palha. É muito interessante, pessoal. É incrível isso aqui. Para os dias de hoje, é muito simples, né? Fazer um negócio desse. Mas para aquelas pessoas que descobriram isso aqui lá no passado, foi algo incrível. Tá vendo? Tem um desenho ali, tem um leão, umas pirâmides. É muito bom. A gente pega assim no papel, é um papel grosso. Tipo, a gente sente ele na mão, assim. E a gente vê que são palhas, né? O papiro ele é semelhante a um coqueiro. Vocês já viram aquelas peneiras trançadas assim de coqueiro? Eu não sei se eles tiram aquilo no mato, qual é o material, não me recordo agora o material que eles usam, mas tem umas peneiras que elas são trançadas assim. Alguém conhece? Bambu. De bambu. Tem ela de bambu e tem de um outro material que eu tô tentando lembrar o nome aqui, não tô recordando. Tem aqueles pé de coco bem grandão, dá uns cocos assim arredondados. Buriti, talo de buriti que eles falam. Eles pegam o buriti, descasca, ele tira aquela casca do buriti e aí eles utilizam para fazer o cruzamento ali das palhas. Aí faz tipo um cruzamento. O papiro é bem semelhante, só que o papiro é colhido dentro, se eu não me engano, dentro do brejo, dentro assim de um local onde tem água. E aí eles colhem ele naquele lugar lá e depois eles tiram as fitinhas e eles vão unindo uma na outra, vai fazendo tipo um cruzamento. Aí depois eles passam aquilo na água. É muito bem feito. Depois vocês dão uma olhada na internet, aí tem muitos vídeos mostrando como que faz. Mas é incrível, gente. Para nós hoje é muito fácil, né? A gente já viu, a gente já conhece. Mas para eles naquela época era muito difícil, era um grande desafio. Então a gente tem aqui, isso foi um presente que a minha esposa ganhou quando ela ainda trabalhava lá na Perdigão. Do pessoal que trouxe para ela. Bom, vamos lá. Arábia Saudita. Esse desenho veio lá da Arábia Saudita. Bom, diferentes lugares e períodos históricos, outras formas de contabilizar foram desenvolvidas, de acordo com a necessidade e os meios disponíveis. Exemplo dessas mudanças o uso das plantas de cana e junco como instrumento para escrever, que deram origem ao cálam e do papiro como suporte para escrita. O papiro, né, é uma planta aquática que é utilizada, né, para fazer esses manuscritos. Os manuscritos antigos gravados sobre folhas dessas plantas. Então, utilizada a folha dela. É muito interessante. Eu já vi alguns vídeos, eu fiquei curioso. Depois vocês veem, tem muitos aí no YouTube. Aqui nós temos uma folha, né, com anotações aqui numa folha de papiro e várias anotações, né, várias escritas. Nós não entendemos porque isso aqui está no grego e só mesmo quem entende mesmo para poder conseguir ler isso aqui. Bom, aqui nós temos uma pequena atividade, diz o seguinte: em pequenos grupos considerem
Considerem o que viram até agora sobre os homens pré-históricos e as situações postas a seguir. Tentem registrar bens mencionados da forma como imaginavam que isso poderia ter sido feito naquela época. Bom, João cuidava das ovelhas, aqui na letra A, João cuidava das ovelhas que criava para sua subsistência. Ele tinha 5 animais. Se nós formos analisar, né, as formas que nós passamos para vocês, como João ia fazer essa anotação desses 5 animais? O que vocês acham? Como que vocês acham que João fazia essa anotação lá no início, né, quando iniciou ali a contabilidade? Eu lembro que eu aprendi na escola que eles usavam, por exemplo, pedra. Para cada animal tinha uma pedrinha, ou graveto, para cada animal tinha um graveto. Só que com 5 até poderia dar certo, né? Agora com mais já ficava complicado, né? Exatamente. Interessante, bem lembrado, Débora. Mas nessa época da contabilidade, eles já desenhavam em pedras. Então eles iam lá nas pedras e faziam os seus desenhos nas pedras ou em tábuas de barro. Eles iam ali, faziam as suas anotações, né, ou faziam um desenho, tipo 4 vaquinhas ou 4 ovelhas, e ali eles já estavam ali demarcando, né, fazendo as suas demarcação da quantidade de animal. Para vocês verem o tanto que é interessante, quando a gente fala de... Boa noite, Natanael, seja bem-vinda. Boa noite, desculpa pela demora. Tranquilo. Quando a gente fala de contabilidade, às vezes até assusta, né, inicialmente. Mas a contabilidade é o simples ato, né, de você fazer as anotações de tudo que te pertence, né? E aí é lógico que nos dias atuais isso acaba complicando um pouquinho quando a gente fala de ativo, de passivo, patrimônio líquido, patrimônio bruto, bens e serviços, e aí vai entrando outros fatores. Por que que existem isso? São codificações que foram sendo criadas para melhorar esse desempenho. Porque quando a gente fala da contabilidade nos primórdios ali inicial, cada um fazia a sua própria contabilidade. Mas aí com o avanço, né, das novas tecnologias, eles disseram assim, não, a gente pode fazer, unificar, a gente pode juntar aqui um pouquinho do João, um pouquinho da Maria, um pouquinho do Tiago, e assim sucessivamente. A gente vai pegar um pouquinho da ideia de cada um e vamos criar um padrão para contabilidade, porque aí todos nós vamos falar a mesma língua. E aí é onde eles criaram um padrão para contabilidade. Por isso que existe as contas, né? As contas do ativo, as contas do passivo, as contas de crédito e as contas de débitos. São exatamente uma linguagem que foi adotada para que todos pudessem falar a mesma língua. Então, se eu faço contabilidade em Goiás, a Maria faz contabilidade lá no Espírito Santo, é uma norma para todo mundo. É a mesma regra para todo mundo. Então não vai mudar. Então por que que eles criaram esse código? Né? Exatamente para facilitar as negociações. Imagina como seria difícil se nos dias de hoje cada um tivesse a sua forma de fazer contabilidade. Imagina como que ficava a parte fiscal, né? Como que o governo ia fazer a coleta ali dos tributos e mesmo tendo as regras, mesmo tendo as leis estabelecidas, que julga e condena, que faz sonegação de imposto, e tudo muito bem organizado, aí eu pergunto para vocês, vocês acham que todo mundo segue as normas à risca e faz tudo certinho? Porque existe uma norma pré-estabelecida? O que vocês acham? Todas as empresas seguem as normas ao fio da espada? Todo mundo segue as normas ou, né, dá aquela escorregada? O que vocês acham? Todo mundo paga o imposto pro governo, tudo certinho?
Não, professor. Tem Com gente certeza que, se não. puder, não paga, não. O que puder só negar, só nega. Rogério levantou a mão. Eu acho que também, igual as meninas falou. Às vezes o cara, né, dá meio escondidinho aí e tal, porque assim, por exemplo, onde eu trabalho lá, quando meu patrão comprou essa empresa, ela tava com um monte de dívida e a mulher escondeu as contas até na última hora. Ela falou assim, ou você paga essa dívida, ou nós desmancha o negócio. Aí ele tava meio interessado demais, pagou quase 20 mil de imposto, que tava atrasado. Bom, pessoal, a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Do mundo. A carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Mais ou menos 40% do nosso trabalho é só para pagar imposto. É alto ou é baixo? O que vocês acham? Muito alto. Aí você fala assim, professor, mas como assim? Eu pago. Professor, eu acho que o Brasil só perde pro Japão, né? Eu não sei, mas a última vez que eu dei uma pesquisada, o Brasil era um dos que tinha a carga mais alta do mundo. Agora eu não sei, recentemente eu não tenho feito essa pesquisa, mas aqui é fora do comum. Não, eu falo assim porque eu tenho 3 primos que moram no Japão, não 2, no caso 2. É, eles falam que eles ganham muito bem lá, mas lá não tem plano de saúde, lá não tem SUS, não tem nada. A única coisa que estão investindo lá é para que quem puder ter filho, eles patrocinam o parto, o pré-natal, a maternidade, patrocina tudo, dá custo de pais, custo de mãe, preparação, dá tudo. Mas eu acho que se o Japão não ganha do Brasil, ele empata. O que acontece? Geralmente, esses países que não têm SUS, não tem o SUS, não tem FGTS, não tem todas essas. Eu falo que isso é uma forma de roubar. É uma forma de roubar, tá? Sinceramente, esse negócio de INSS, FGTS, SUS, essa trenheira tudo aí é só uma forma de desviar dinheiro público. Porque se eles falassem hoje, não, hoje vai ser tudo particular, nós não vamos cobrar nem um centavo de imposto de ninguém. Tudo particular. Nós viveríamos muito melhor. Eu falo que viveria porque no Japão o pessoal vive bem. Não vive mal lá no Japão. Né? A qualidade de vida é outra. Nos Estados Unidos também não tem. E o pessoal vive muito bem. Quantas pessoas saem do Brasil para ir para os Estados Unidos? Lá não tem SUS, não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, não tem nada disso. Só que a tributação também é menor. Né? Então, eu acredito que a vida do brasileiro seria melhor se não tivesse esse tanto de tributo. Agora sim, a gente sabe que tem. Por um lado, ajuda muita gente. Sim, ajuda. Inclusive eu uso o SUS. Né? Eu não tenho plano de saúde. Então eu uso o SUS. Só que assim, o que me deixa indignado nesses programas todos é a roubalheira. Se não tivesse a tal da roubalheira, o Brasil estaria aí entre os melhores países do mundo para a gente sobreviver. O brasileiro era para ter uma vida digna. Por que não tem? Por conta da roubalheira, por conta aí do tanto de dinheiro que se desvia no Brasil. Eles falam assim de 50 milhões, assim como se fosse 50 centavos. Ah, fulano desviou 50 milhões. É como se fosse 50 centavos. Foi aquela vez lá, aquele tal de Gedel Vieira, foi pego lá com mais de 50 milhões de reais no apartamento. O cara nem na cadeia não tá. Sim, Brasil é difícil. Pode falar, Rogério. Ô professor, isso é verdade mesmo, é igual que onde a região que eu moro aqui, não sei se vocês conhecem, depois vocês pesquisam, Sancrelândia, Goiás. É uma cidade mais ou menos com 7.500 pessoas, mais ou menos por aí. Aqui tem vários hospitais, por exemplo, assim, que reformou, você vê o trem mais chique do mundo. Aí eles põem na internet aí, no jornal, que é um dos. Ficou em segundo lugar do Brasil, do negócio de saúde, igual o senhor tá falando de SUS e trem. Mas o senhor vai lá, o trem não tem médico, as enfermeiras mal atendem a pessoa, ganham um salário pouquinho e fica de cara feia pra gente, entendeu? Então, assim, parece que a gente é culpado de tudo. É lamentável, né, gente? Infelizmente, o funcionalismo
público no Brasil é péssimo. Me desculpe, tá? Mas é péssimo. Vou te falar, Daniel. Professor, aqui, cidade vizinha nossa aqui, acho que dá 400 quilômetros, 300 quilômetros, 250, Mato Grosso do Sul, Costa Rica. Lá, o prefeito, ele fez o quebra-mola lá, é uma faixa de pedestre. O quebra-mola tem 2 metros de comprimento, você não passa, é uma lombada. Lá tem 13º, 14º e 15º salário para os professores, funcionários municipais. O cara, ele levantou para o segundo IPH e TH do Brasil, ele só perde para uma cidade do Sul. E voltando lá no Japão, igual nós estávamos falando aqui, o meu primo falou que lá é assim, você não assina carteira, você não é mandado embora. Se você não foi trabalhar, não tem atestado que abona, não tem nada. Você não ganha o dia. Se você trabalhar sábado, você ganha. Se você trabalhar domingo, você ganha. A obrigação sua é trabalhar de segunda a sábado. Domingo você vai se você quiser, mas você não ganha. E um brasileiro, professor, criou uma norma lá no Japão que lá era assim, quando você vinha embora, você pagava, por exemplo, seus carros, móveis, eletrônicos, esses trem, você pagava para esmagar. Um brasileiro, pasme, um brasileiro criou o lixão lá. Então é assim, se você vem embora, se você quiser deixar, mas tem que ser um lixão de coisas novas. Uma televisão que foi comprada em 2023, 50 polegadas, um carro, um trem, todo mundo que chega do Japão lá, que é brasileiro, vai para esse lixão. Ele monta o apartamento dele só com coisas novas. Você entendeu? Então lá todo mundo, praticamente ele obrigou todo mundo a trocar, a manter sempre coisas novas. Porque quando vir embora, você não paga para esmagar, você põe no lixão, as pessoas que chegam pegam. Minha prima falou, prima, eu peguei minha casa montada com do bom e do melhor de tudo, e pegamos um carro que abre as portas que nem passarinho, nós não gastou quase nada. Interessante. Então, pessoal, assim, acontece muita sonegação de imposto. Muita mesmo. O empresário hoje tem um supermercado. Se ele falar assim, eu vou pagar 100% dos impostos, ele não consegue sobreviver. Infelizmente, é uma dura e triste realidade. Mas o cara tem que ser super-homem para poder, ou super-mulher, né, para poder conseguir manter uma empresa aberta no Brasil. Não é fácil, né? Tem que fazer manobra de tudo quanto é jeito para poder sobreviver. E aí entra não só, por exemplo, o cara que é o dono do supermercado, mas os fornecedores também. Todo mundo faz manobra. Infelizmente, né, eu não tenho nenhum assim específico para falar, mas eu sei, né, a gente ouve conversas entre paredes, né, como se diz, as paredes contam, e há muita sonegação de imposto, exatamente porque é muito alto, então ninguém dá conta, não sobrevive. É errado, infelizmente, mas não consegue sobreviver. Tem um amigo meu que montou um supermercado e começou a pagar. Falou, não, eu vou pagar tudo certinho, vou fazer tudo certinho. Com um ano, ele quebrou. Não deu conta. Ele não deu conta de tocar o comércio. Aí ele teve que deixar o comércio dele com a esposa e voltar a trabalhar novamente numa empresa. Aí agora ele está pagando ele está trabalhando para pagar as contas e a esposa continua no mercado e vai remando ali devagarzinho. Mas ele não dá conta. Só de imposto de renda no final do ano, no mercado pequeno, o mercadinho dele não era um mercado grande, mercado pequeno. Ele teve que pagar 12 mil reais de imposto de renda. Quando o contador falou para ele o valor que deu imposto de renda, ele falou assim, mas parece que eu não tive isso aí de lucro. Eu vou ter que pagar esse tanto de imposto de renda. Ele falou, infelizmente, pelo jeito que você trabalhou aí durante todo esse tempo, você vai ter que pagar isso. Daí o contador já passa a manobra, né? Infelizmente, já você tem uma manobra aqui que dá para você fazer assim, assim. Porque se você for pagar tudo, você não dá conta, não consegue, né? Porque é muito alto. E aí, se o comerciante quer pagar tudo, ele tem que tirar de quem? Do consumidor. Né? E esse negócio de dizer assim, não, o governo vai taxar a empresa, não é o consumidor. Isso é conversa para boi dormir. Porque no momento que o governo taxa uma empresa, a empresa repassa para o consumidor. E no final, quem está pagando o preço é o consumidor. Felizmente. Pode falar, Rogério.
É por isso que essas empresas não dão conta de oferecer um salário melhor para a população, né? Não consegue, né? Infelizmente não consegue oferecer um salário melhor, porque se ela oferecer, muitas, né, talvez vão fechar as portas, a não ser assim, que elas estejam fazendo algumas manobras, né? Porque os caras conseguem esconder muita coisa. Infelizmente, né, consegue esconder cada coisa aí no buraco que vocês nem imaginam tanto. Tem especialista em sonegação de imposto. E a empresa tá de olho nesses caras, né? Tipo, eu vou contratar esse cara aí para me ajudar, porque senão não dá conta nem de pagar o funcionário no final do mês. Então, assim, eu fico pensando assim, se eles colocassem um imposto um pouco mais justo para todo mundo, ninguém reclamava de pagar. Então, se tivesse houve uma redução de IPI em 4.900 itens há mais ou menos uns 2 anos. E aí o que aconteceu? O povo comprou mais e evitou o desvio. Então o governo baixou o imposto sobre os produtos e a arrecadação subiu. Mas como que o governo baixa o imposto e a arrecadação sobe? Porque as pessoas param de sonegar. Porque aí o que acontece? Quando baixa o imposto, eles pagam o imposto com alegria. E aí o cofre, né, do governo vai lá em cima. Então a única forma para melhorar, para arrecadar mais, para o governo arrecadar mais, ele tem que baixar tributo. Não é colocar mais tributo, tributar mais as empresas. Né? Porque quanto mais tributo ele coloca, mais o povo vai sonegar. Infelizmente, é uma dura e triste realidade, porque as pessoas não suportam, né? Fica todo mundo assim, zangado com isso. Infelizmente. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos falar de contabilidade de novo. Aqui então nasceram duas ovelhinhas. Então ele criava aqui para sua sobrevivência, ele tinha 5 animais e agora nasceram 2 ovelhas. Como que ele ia registrar essas 2 ovelhas? Então ele fez o desenho de 5 animais, agora nasceu 2 ovelhas, ele vai desenhar 2 ovelhas, né? 2 filhotes, então 2 animais pequenos. Então lá no desenho agora vai ter 7, 5 grandes e 2 pequenos. Então ele marcou ali a quantidade de animais que ele tem. Abateram uma ovelha mais velha para se alimentar. Bom, e aí quando ele abate uma das ovelhas, ele tem que ir lá e tirar, rabiscar, né? Essa aqui morreu, fazer o X. Né? Então era mais ou menos dessa forma que eles alimentavam o seu fluxo de caixa, ou o seu balanço patrimonial. Socializarem com os outros grupos de trabalhos que vocês fizeram e anotem os comentários aqui, pode deixar por enquanto. Vamos aqui para frente. Um pouco da evolução contábil. Como eu disse a vocês, no início, né, cada pessoa tinha ali o seu caderno, ou tinha ali, anotava nas pedras inicialmente, depois passou a anotar isso quando mais para frente nas folhas de papiro. Né? E mais para frente um pouco, nós já começamos a ter os cadernos de anotações, né? Que são os chamados livro-caixa, onde feita ali todas as anotações do balanço patrimonial de uma empresa. O sistema contábil desenvolveu-se com mais fôlego a partir de 1202, com a publicação do livro Liber Abaci, livro do cálculo. A obra é escrita por Leonardo Fibonacci de Pisa, 1180 a 1250. Tratava de conceitos matemáticos como peso, medida e câmbio. O conhecimento comercial e financeiro advindo desse estudo, alinhado à posterior necessidade de registro dos recebimentos e pagamentos da indústria e do comércio, deu origem ao conhecido livro caixa. E antigamente era desse jeitinho aqui, gente. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer algum livro caixa. Até uns 10 anos atrás ainda muita gente usava o livro caixa. Hoje, talvez alguns mercadinhos, né, pequenos ainda usam o livro caixa. Ele nem sabe que é livro caixa, mas ele usa lá um caderno para poder fazer as anotações. Então era dessa forma que era feita
lá mais antigamente, né, no passado. Aqui é um livro diário alemão de 1828. É muitos anos, hein? Era o costume também efetuar-se o registro de débito e crédito, né? Então isso aqui até nos dias de hoje nós falamos muito de débito e crédito. Débito e crédito, isso aqui deixa a cabeça de muita gente assim meio confusa, né? Professor, mas o que é débito, o que é crédito? E aí fica aquela confusão. Meus alunos sempre falam para mim, professor, eu nunca sei quando é crédito e quando que é débito. Eu sempre misturo esse negócio. E às vezes confunde, né? Mas depois a gente vai aprender um pouco sobre isso. Porém, sempre relacionados a direitos e obrigações das pessoas. Então, sempre quando você ouvir falar de contabilidade, você vai ouvir falar débito e crédito, direitos e obrigações. Essas 4 palavras aqui, ó, sempre vão estar em evidência. Direitos e deveres, créditos e obrigações. É crédito e débito. Então, direitos e obrigações e crédito e débito. Aí nós temos aqui então o Tratado de Contas e Escrituras, é um dos capítulos da mais famosa obra de Luca Pacioli, 1445 a 1517. Bom, não vou ler esse nome em inglês aqui não, porque senão vocês vão sorrir do meu inglês, tá? Eu falo inglês que é uma beleza, uma maravilha. Súmula de aritmética geométrica propõe a proporcionalidade. Propõe e proporcionalidade. Proporções e proporcionalidade. Desculpa, gente. Escrita em 1494, que introduziu alguns conceitos contábeis, como inventário, operações e aquisições, permuta, sociedade, formas de abrir e encerrar contas, registros de lucros e perdas, assim como associações entre teorias de débito e crédito, e a teoria dos números positivos e negativos. A partir daí, a utilização da contabilidade foi tornando cada vez mais necessária e útil à sociedade, surgindo várias escolas destinadas a acompanhar o desenvolvimento contábil, que caminhava junto com o desenvolvimento do mercado de capital. A expansão do comércio, favorecida pela navegação do declínio do sistema feudal e a chegada dos navegadores ao continente americano, proporcionava um grande enriquecimento às metrópoles europeias, que assim passaram a necessitar cada vez mais de controles monetários, ou seja, do aprimoramento da contabilidade, inclusive para inventariar as terras encontradas, bem como as que existiam nelas. Atualmente, com a complexidade da economia, a contabilidade tornou-se imprescindível em todos os campos empresariais para o controle de receitas e despesas, lucros e perdas. Sua monetização também faz necessária, e assim aconteceram várias alterações de formas de registrar dados. Novas metodologias surgiram e continuam até hoje em aperfeiçoamento com o uso da tecnologia da informação. Por exemplo, os lançamentos contábeis que antes eram analisados manualmente para somente depois serem lançados no sistema passaram a ser feitos de maneira automática, o que possibilita a geração de relatórios mais precisos, atuais e acessíveis. Surgiram vários softwares que possibilitam o cruzamento de informações em tempo real, que torna o processo contábil mais dinâmico. Por sua vez, essa mesma modernização exige profissionais mais especializados que atuem constantemente e estejam prontos a aprender coisas novas. Vocês lembram que eu falei para vocês que hoje a contabilidade, né, praticamente ela é toda feita por um sistema de inteligência. Então o contador
ele faz muito pouco hoje na contabilidade. O contador ali, ele vai te ajudar na hora de fazer um lançamento ali para fazer uma declaração de imposto de renda. Às vezes ele vai te ajudar ali com algum imposto federal que talvez você passa por desapercebido, mas, né, o contador, né, que antes tinha uma atuação aí muito importante na vida do comerciante, hoje ele dá mais, eu falo assim que ele fica mais ali na parte de te ajudar, né, de te dar ali um suporte, né, mas o proprietário de uma empresa hoje praticamente quase não necessita mais de um contador. E eu acredito, né, já tive aí observando algumas opiniões de algumas pessoas que disseram que até 2030 não existirá mais contador. Ou seja, tudo será feito por um sistema de inteligência, né? O governo já tem o seu sistema lá de inteligência para recolher os seus tributos, né? Então, isso vai ficando cada vez, eles vão aprimorando isso cada vez mais, né? E a função do contador, ela vai ficando ali meio que para trás. Então, por isso também, né, os contadores eles estão se reinventando, né? Ou seja, hoje nós temos vários escritórios de contabilidade que dá aí muitas palestras, ajuda, né, o comerciante ali dando um suporte, orientando o comerciante como ele deve administrar os seus bens, como ele deve fazer ali alguns pagamentos, recebimentos, como ele deve fazer comprar, vender, né? Como ele deve resolver ali alguns problemas técnicos dentro do sistema. Então, assim, os contadores também estão se reinventando para poder continuar atendendo, né, aí um tipo aí de comerciantes. Geralmente aqueles que têm ali menos, né, informação, aqueles comerciantes que têm menos acesso, né, às vezes os produtores rurais, que são pessoas que talvez estejam mais ligadas ao campo, em produzir, e não estejam muito ligados, né, nas novas tecnologias. Então eles ficam ali mais com eles vão alcançar mais essas pessoas, né, os contadores. De regra geral, o futuro, né, não é muito bom aí para os contadores. Então eles têm que se reinventarem. Como eu disse a vocês também, né, os contadores hoje eles estão trabalhando com consultoria. Então todo escritório de contabilidade faz consultoria, trabalha com consultoria. Já é uma forma, né, de segurar ali os seus clientes. Como vocês viram aqui, né, a evolução da contabilidade, a gente viu que evoluiu muito e com os softwares novos aí que está no mercado, hoje fica muito mais fácil, porque a gente consegue, né, já fazer os lançamentos aí das notas fiscais, a gente consegue ter um relatório ali imediato do estoque, de tudo que nós temos no nosso estoque, de tudo que nós vendemos no dia, na semana, no mês. Então a gente consegue ter controle de tudo isso, né? E hoje, com a internet, o avanço das tecnologias, o empresário não precisa ir mais à empresa para saber como que está, né, a saúde financeira da empresa. O empresário pode estar em casa, de casa mesmo ele entra no sistema através do computador dele e ele consegue verificar tudo que foi vendido ali no dia, como que fechou o fluxo do caixa no dia, ele consegue verificar o estoque, né, como que está o estoque dele, qual o valor hoje em real ele tem de estoque. Então, se for uma empresa bem organizada, ele vai ter acesso a todas as informações. Então, os softwares que nós temos hoje à disposição das empresas tem todos os campos de lançamentos para que o proprietário da empresa possa ter ali um relatório completo da empresa. Então, isso é muito importante porque todo empresário ele tem o interesse em fazer novos investimentos, né? Em comprar, investir talvez num produto novo, investir em um negócio novo. Então ele fica ali buscando as oportunidades. E aí de repente surge uma oportunidade. Como que ele vai, por exemplo, surgiu uma oportunidade de comprar um novo negócio, uma nova empresa. E essa empresa tipo assim vai custar para o cara lá 1 milhão.
e o cara vai dividir isso para ele em 10 vezes. Então, 1 milhão 10 vezes, 10 parcelas de 100 mil. Mas para ele fechar esse negócio, ele tem que ir lá, né, e verificar como que está a empresa dele, se a empresa dele vai ter condição de pagar esses 100 mil por mês nesse novo negócio que ele quer investir. Então ele tem todas as informações na palma da mão, ele não tem que ir lá na empresa fazer um balanço para saber o que ele tem, se quanto que ele está ganhando por mês, por semana, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se dá, se não dá. Então ele tem todas as informações na palma da mão. E você fala assim, não, professor, mas isso é muito fácil, o cara saber quanto que ele ganha, tá? Para um cara que tem uma empresa que vende 10 itens é muito fácil, mas imagina um cara que tem uma empresa que vende 30 mil itens, né? E ele tem que saber quanto que tem de estoque de cada item, se tem estoque, se não tem estoque, se ele tem que fazer compra, se ele não tem. Então isso fica complexo para quem tem uma empresa grande que vende muitos produtos. Então, se ele tem um sistema que faz esses cálculos para ele, ele sabe quanto que ele tem de estoque, ele sabe quanto que ele tem investido de estoque, ele sabe quanto que ele tem que pagar de boleto, ele sabe quanto que ele está devendo de empréstimo. Então, tem tudo ali, a gente fala isso de balanço patrimonial. É só ir lá no balanço patrimonial e tem todas as informações. E aí, a partir dessa análise no balanço patrimonial, ele vai decidir se ele vai fazer esse novo investimento ou não. Então ele não precisa como no passado, né? Vamos fazer um balanço aqui para saber como que está a empresa. Eu não sei se vocês lembram, isso acontecia muito. Tinha vez que as empresas fechavam um dia, falavam, não, vamos fechar hoje para fazer um balanço no estoque, vamos saber o que tem e o que não tem. Então fechava a empresa, fechava o comércio e ia fazer um balanço para saber o que tinha e o que não tinha. Hoje não precisa mais disso. Por quê? Se estiver lançado no sistema, é só olhar lá entrar no sistema e verificar. Então é muito fácil. Os sistemas que vieram, né, vieram para somar e tem facilitado aí a vida, né, dos empresários. Tem um custo, mas o custo é muito baixo pelo tanto de benefício que tem. E aqui tem uma atividade 2, né? Você tem o hábito de registrar os seus ganhos e gastos? E aí, pessoal? Vocês têm o hábito? Há alguns aqui que diz que registra, né? A Luzia diz que registra. Quem mais que registra aí? Rogério? Eu faço, professor, eu tenho um grupo aqui no meu celular, aí é só eu mesmo, eu faço as anotações tudo nele. Olha, muito bom, parabéns. Mais alguém? Aqui na minha casa tem um grupo, né? Eu e meu marido de tudo que tem que pagar. Que legal. A esposa e o marido estão no grupo. Aí os dois ficam ali conversando, negociando para ver o que paga, o que não paga, o que tem, o que não tem. Desse jeito. Legal. Mais alguém? Eu também tenho, gente. Eu anoto tudo. Eu gosto de ter tudo anotado ali. O que eu estou gastando, o que eu não estou gastando, o que eu estou investindo, o que eu não estou investindo. Então eu tenho o hábito de anotar. Eu anoto tudo. Eu tenho uma agenda no meu telefone aí onde eu fico anotando tudo ali. Né? Ali eu tenho todas as anotações, número das unidades consumidoras, das casas que eu tenho, número de CPF de algumas que não estão no meu nome. Então eu tenho tudo anotado ali. Quando eu preciso puxar uma segunda via de um talão de energia, eu tenho ali na palma da mão. Então fica tudo no telefone. Nada de papel, nada de agenda física, não. Tudo no meu telefone. Porque o telefone eu estou com ele o tempo todo, então tem que estar no meu telefone. No nosso telefone tem um número do WhatsApp que é o número seu. Então, você pode enviar para você mesmo. Eu descobri essa função aí alguns dias atrás. Então, eu fui enviar e eu coloquei meu nome lá e apareceu o meu número. Então, eu posso, do meu aparelho, enviar para mim mesmo. E aí eu envio para mim mesmo ali algumas anotações importantes. Eu costumo fazer os pagamentos de água, energia, eu faço pelo aplicativo do banco. Então, os comprovantes eu já envio para mim mesmo.
e aí fica salvo no meu número. E aí toda vez que eu quero acessar ou sou com dúvida em alguma coisa, eu vou lá no meu número e tá lá as minhas anotações. É muito importante. A questão do grupo aí também ficou bacana. Então é importante a gente fazer essas anotações, né? E sempre conversar, né, com o nosso cônjuge, quem é casado, né? É sempre importante conversar, mostrar, né, que às vezes tem esposo que faz muitos negócios, mas não passa para a esposa. E aí de repente o infeliz morre e deixa um monte de problema para coitado da esposa, né? Outro dia eu conheci uma mulher, eu trabalhava lá no Ministério do Trabalho. Não vou falar onde é não, talvez vocês conheçam. Mas eu trabalhava no Ministério do Trabalho e assim, eu conversando muito com ela falou assim, olha, meu marido foi um homem excepcional. Ele era muito bom. Então, ele pagava tudo, ele organizava tudo, eu não fazia nada, eu trabalhava. Então, ele trabalhava no Ministério do Trabalho, então ela tinha o emprego dela e ele que movimentava, fazia tudo. E de repente ele morreu. E ela não sabia de nada, o que que tinha, o que que não tinha, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se tinha conta, se não tinha conta. E ela falou para mim que ela ficou 6 meses procurando a esmo o que que tinha, o que que não tinha, porque ela não sabia de nada. Eu falei assim, nossa, e a partir desse dia que eu conversei com ela, isso já tem uns tempos, já deve ter uns 2 anos atrás, 3 anos. E a partir do momento que eu conversei com ela, eu falei, rapaz, você sabe que esse negócio é muito sério. A gente precisa conversar mais com o nosso cônjuge, porque ele precisa saber, né, o que que tem, o que que não tem, se tem conta, se não tem conta, porque se uma hora ou outra a pessoa vier, dá um infarto, morreu, e aí? Como é que fica a situação? Né? E fica o outro ali desamparado, sem saber de nada. Então é sempre muito interessante manter isso anotado, né? É interessante que a pessoa saiba onde está essas anotações, porque se no dia de amanhã, né, chegar a acontecer uma fatalidade, a pessoa não vai sofrer tanto. Então eu penso muito nisso. Alguém mais faz anotações? Eu faço, porque se eu não anotar, eu esqueço. É importante. E aí se esquece, corre o risco de pagar juros. Cartão de crédito, Deus que olha, nem 22% ao mês. Como você se organiza para pagar suas contas? Rogério, gostaria de falar? Não, professor, é só comentando no assunto anterior que o senhor estava falando. Então, nós lá na empresa, lá nós é 3 instrutores que dá aula. Tem um colega nosso lá, não sei, não tô falando mal do rapaz, quero que você entenda pro bem do lado de todo mundo. Ele vive pegando vale, todo dia direto, todo final de semana, ele não tem controle, ele não anota nada. Chega no final do mês, ele vai receber, tá devendo pro patrão. Aí ele fala, mas o que que você fala que o dinheiro de vocês sobra? O cara não tem controle. Então, se esse curso é muito bom, se abre a mente demais das pessoas, igual nós tava comentando de anotação e tal. Eu acho que vai servir de experiência para todo mundo aí, né? Com certeza, viu, Rogério? Muito bom. É importante, gente, anotar, porque você sabe para onde está indo o seu dinheiro. Tem gente que fala assim, cara, eu não sei para onde foi meu dinheiro. Já aconteceu com vocês? Chegar no final do mês e falar assim, eu não sei para onde foi meu dinheiro. Se você começar a anotar, aí você vai saber para onde está indo o seu dinheiro, né? Então é importante você anotar. E outra, quando você faz anotações, você vai olhar ali nas suas anotações e fazer uma análise. Eu preciso realmente gastar com isso que eu estou gastando todos os meses? Realmente vale a pena gastar com isso aqui? Ou será que eu posso reduzir, eu posso cortar isso aqui da minha lista? Então você tem noção do que você está gastando, o que você pode cortar para você economizar. E aí você começa a fazer alguns cortes. Dói, não é fácil. Fazer economia dói muito, viu, gente? Não é fácil, não. Às vezes dói. Às vezes você fala assim, puxa vida, eu vou ficar sem comer chocolate 2 meses agora. Dói, né? É gostoso, é maravilhoso, né? Engorda, tá? Pra quem tá querendo emagrecer aí, pode parar de comer chocolate. Mas como que vocês se organizam para pagar as contas de vocês aí? Como que vocês fazem esse planejamento aí? Anota. A Evelyn falou que anota, né? Porque senão esquece.
Pode falar, Wendy. Mas mesmo eu anotando, tem vez que, tipo assim, eu anoto a conta, aí eu ainda não faço as contas direito, e tem mês que é apertado. Tipo assim, tem mês que eu não organizo direito, sabe? Tudo que tem que pagar, tudo certinho. A gente tem uma planilha, eu vou passar ela para vocês quando a gente estiver fazendo fluxo de caixa. Eu vou passar uma planilha no Excel para vocês. Aí lá na planilha, se você lançar corretamente o valor, ela vai calcular para você corretamente. Então você não vai ter o risco de calcular errado, porque o Excel vai fazer esse cálculo para você. Então eu vou passar para vocês lá quando estiver fazendo fluxo de caixa, eu vou mandar essa planilha já pré-formatada para vocês, só para vocês fazerem os lançamentos. E aí vocês vão ter muito mais facilidade, porque aí a própria planilha faz o cálculo para você e você sabe o que você tem que pagar ali todos os meses, você consegue fazer esse controle com mais afinco. Combinado? Fala, Rogério. Ô, professor, eu faço assim, é simples e rápido. Eu ponho entrada, saída e economia. Esses três fatores aí e pautora. Tá certo. E no final dá certo. Tá dando certo, né, Rogério? Tá dando certo, tá de boa. Agora o trem anda mais tranquilo. Ah, muito bem. Hábito de anotar, só isso é muito importante. Mesmo que não seja o caso, imagine uma casa na qual mais de uma pessoa trabalha. Como você propõe que seja feita a divisão das despesas entre elas? Imagine que duas pessoas ou três trabalham na casa. Como que vai ser essa distribuição dessas despesas? O que vocês acham que deve ser feito para dar certo? Todo mundo ficou em silêncio agora. Uma casa onde trabalha o marido e a mulher. E a mulher tem um salário, o homem é o salário. Como que vocês acham que deve ser feita essa divisão ali das obrigações? Ou não deve ser feito? O dinheiro da mulher é da mulher, o dinheiro do marido é do marido e da mulher. Quando Eu eu acho que trabalhava, eu, tipo, ficava com a água e com a luz e a internet porque era mais barato, porque lógico que a gente ganha sempre menos, né, a mulher. E ele ficava com o restante, tipo, o valor maior ele sempre arcava. Eu acho que tem que entrar em acordo, né, pra saber o que vai pagar e tal, pro final dar tudo certo, né, que senão vira aquela bola de neve e os dois vai pro buraco. A maior parte das contas tem que ficar com quem ganha mais, eu acho. Certo, mais alguém? Na minha casa já funcionou quando eu trabalhava, né? Eu ficava com farmácia e as roupas das crianças, né? E o marido fazia o restante da despesa, água, luz e a comida. A gente não pagava aluguel mesmo, né? Era assim. E até porque ele ganhava mais também, né? A despesa dele era maior. A Bíblia escreveu, junta tudo e paga tudo. Mais alguém? Mas pensem comigo, se fosse uma empresa e tivesse dois sócios e fizesse dessa forma que vocês me disseram que faz, vocês acham que a empresa iria funcionar? Ela iria crescer e desenvolver? O professor, onde eu trabalho é um grupo, é duas empresas, né? Lá as coisas é tudo junto, mas as coisas financeiras não misturam. Mas assim, é só um comentário, né? Não, mas é o certo, Rogério. Eu estou citando esse exemplo para vocês porque se não funciona na empresa, também não funciona em casa. Esse negócio dá sempre dor de cabeça. Eu tenho certeza que vocês já tiveram muita dor de cabeça com essa forma que vocês fazem. Eu vou explicar para vocês como que funciona aqui em casa. Hoje minha esposa não trabalha, mas minha esposa trabalhou durante 9 anos, né? Então a gente casou e ela ainda trabalhou durante 9 anos. Quando a minha esposa trabalhava,
o que a gente fazia? Eu não tinha o meu salário e ela não tinha o salário dela. Nós tínhamos o nosso salário. Então nós pegávamos o nosso salário, era um só. Aí a gente pagava algumas contas nossas, né, alguns compromissos nossos que nós fazíamos juntos, e aí o que sobrava a gente fazia investimento. Então eu não comprava nada sem comunicar com ela e ela não comprava nada sem comunicar comigo. Então tudo que nós fazíamos era em comum acordo. Nós podemos, ela me ligava, amor, eu tô querendo comprar isso, você acha que dá? Não, amor, esse mês não dá, vamos deixar para o mês que vem. E a gente deixava para o mês que vem. Então a gente sempre trabalhou numa junção, nós éramos um. Então era como se fosse numa empresa. Então entra todo o valor no caixa da empresa, a empresa paga ali os seus compromissos e aí vai sobrar. E o que sobra, nós vamos fazer investimentos e vai ter ali a parte, né, que é dos sócios, que é os dividendos. Então a gente sempre fez dessa forma. E nós conseguimos conquistar muitas coisas, né? Fizemos aí grandes investimentos juntos, fazendo dessa forma. E a gente nunca teve atrito assim. Aí as pessoas falavam assim, mas como assim? Como que vocês fazem e dá certo? Às vezes a minha esposa trabalhava, as pessoas falavam assim, mas por que você não compra nada sem falar com o seu marido? Você é dono do seu dinheiro. Por que você não compra nada sem falar com ele? Entenderam? Então, assim, há muitas controvérsias. Porque aí alguém vai dizer assim, não, você trabalha, o dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Beleza. A mulher faz o que ela quer com o dinheiro dela e o homem faz o que ele quer com o dinheiro dele. Vai chegar em algum lugar? Vai conseguir prosperar, fazer investimentos, comprar alguma coisa? Não. Infelizmente não vai. Agora, se os dois unir e dizer assim, não, eu não tenho o meu salário, você não tem o seu salário. Nós temos um salário, junta o meu e o seu. Aí nós vamos juntos fazer as nossas compras, comprar roupas, calçados, tudo junto. E o que sobrar, nós vamos fazer investimentos. E aí sim, vocês vão prosperar. E nada sem comunicação. Comunicação é essencial. Todo negócio tem que ter comunicação. Se você não tem uma boa comunicação, a esposa não tem uma boa comunicação com o esposo na questão financeira, e o esposo não tem uma boa comunicação com a esposa na parte financeira, não flui, não cresce, não prospera. Vai assim de forma muito difícil. É complicado. Porque imagina, a gente tem a tendência de fazer alguns gastos desnecessários. Todos nós temos. A gente vai ao supermercado, a gente sempre compra alguma besteira. Então a gente tem essa tendência, essa inclinação de gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Imagina o homem tendo o seu salário e a mulher tendo o salário dela. Então o homem gasta com coisas desnecessárias, a mulher gasta com coisas desnecessárias e no final das contas nós estamos gastando tudo que nós ganhamos e não sobra nada. Agora, se os dois trabalham juntos, unidos, então os dois faz compra junto. Então, hoje nós vamos comprar alguma besteira? Tá, então vamos comprar uma besteira aqui para nós dois comer junto. Vamos comprar uma besteira aqui para nós dois usar junto. Então, assim, é um comum acordo, entenderam? E aí vocês faz compra junto ou planejam as compras, né? De repente o marido está trabalhando, não tem condição de ir, mas ele planeja com a esposa, olha, você vai comprar isso, isso e isso, já está tudo planejado, já está na lista, a esposa vai lá e faz as compras, né? Ela tem acesso também ao dinheiro, ela sabe tudo que entra, tudo que sai. Da mesma forma o esposo. Então ela chega, eu comprei isso, comprei aquilo, tá aqui as notas fiscais, vamos colocar aqui no nosso caixa. E assim as coisas fluem. E juntos vocês podem construir um grande patrimônio. Mas na maioria das vezes, o que acontece na prática é o seu dinheiro é seu e o meu dinheiro é meu. E aí vocês não conseguem prosperar financeiramente. Sempre vão ter muita dificuldade financeiramente. E aí eu conheci um casal que era assim. Lá a esposa trabalhava, o esposo trabalhava, e ele dizia assim, não, meu dinheiro é meu, e ela falava, não, meu dinheiro é meu.
E aí ele falava assim, não, vamos trabalhar junto e tal. E aí ela, tá, eu vou concordar. Aí ela concordava por uns tempos. Aí ela começava a trabalhar junto com e ele sempre administrava bem, ele conseguiu comprar um terreno, construir uma casa. Mas só que quando eles brigavam, aí ela falava, não, meu dinheiro é meu, gasto com o que eu quiser. Aí ele ia lá e comprava a 5 mil de roupa parcelado. Então ela investiu o dinheiro dela ali uns 3, 4 meses, só porque estava com raiva dele. E assim, era uma luta. Eles não conseguiram terminar a casa, porque eles brigavam muito, então sempre que brigavam, ela fazia umas compras fora, né? E aí ela fala, não, meu dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Então, assim, nunca chegava num acordo. Tanto é que eles não conseguiram, até hoje não terminaram a casa deles. E aí no final eles acabaram separando, porque as brigas foram assim ficando constantes e acabaram se separando, né? Mas não conseguiram nem terminar a casa que começaram e os dois ganhavam muito bem. Então assim é complicado. Mas eu não entro, eu dou conselhos. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer ou não. Eu só estou dizendo o que eu fiz e deu certo, que é muito importante. De repente vocês quiserem copiar, fica a dica. Bom, já é 9, 8 e 43. Aqui nós temos o desenvolvimento da contabilidade no Brasil, mas nós vamos deixar para nós darmos início aqui amanhã, certo? Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar aí sobre o assunto? Só eu que estou falando, né? E aí, pessoal? Vocês querem falar também sobre esse tema? Eu só quero falar que a aula foi boa, deu para abrir mente das pessoas aí, né? E serviu de exemplo, assim, pelo menos para mim serviu, né? Sim, agradeço, foi bom. Muito bom, Rogério. Parabéns. Mais alguém deseja dar sua opinião, seu ponto de vista? Nós temos pontos de vista diferentes. Vocês não são obrigados a concordar comigo. De repente você faz de outra forma e tem dado certo também. Então você compartilha e aí a gente vai aprendendo uns com os outros. Não? Podemos encerrar? Até aqui tranquilo? Ótimo. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês pela participação. Essa participação de vocês aqui é incrível. Eu fico muito feliz, né, quando vocês falam, quando vocês trazem experiências. Isso é muito bom, né? Eu fico feliz com a participação de vocês. Muito obrigado. Silvestre, pode falar. Você falou sobre uma ida em Goiânia, o que seria aquilo lá? Eu não sei se repite, se você falou aí de novo. Então, Silvestre, nós temos à disposição de vocês uma feira que vai estar acontecendo em Goiânia no dia 18. Vai estar acontecendo no dia 17, 18, 19 e 20, se eu não me engano, mas o Cotec Luiz Humberto de Menezes vai estar indo no dia 18. E aí a gente está convidando os alunos que desejam participar dessa feira que vai estar acontecendo lá em Goiânia. Vai ter o transporte gratuito, né, e vai ter um vale alimentação para todos os alunos que forem. E aí a gente está convidando vocês, né, para ir lá participar dessa feira. É uma feira que vai falar um pouco sobre a agricultura familiar. Então é uma feira muito boa, promovida pela UFG, e vocês terão um certificado também pela participação lá em Goiânia. Então, vai um grupo grande ali do Cotec Luiz Humberto Menezes, nós vamos ali, a gente quer levar pelo menos uns 40 alunos. Então, se vocês tiverem interesse em ir lá, né, depois se vocês tiverem interesse, pode falar comigo aqui no PV, eu vou estar orientando vocês o que vocês devem fazer. Mas vai ser muito bom, Igual, viu, gente? igual minha esposa, ela tá fazendo um curso no Cotec, mas é outro curso. Ela pode ir também? Pode, você pode ir, ela também pode ir. Ah, entendi. E é muito bom, viu? Vamos aproveitar aí a oportunidade. Além de você viajar, né, fazer um passeio em Goiânia, é fantástico. Eu amo viajar, né? E é tudo gratuito, você não vai pagar nada e ainda vai ganhar lá um vale alimentação, né, para vocês comerem lá à vontade e fazerem o que vocês quiserem. Se de repente não quiser nem gastar o vale,
E fica à vontade, critério de cada um. Vamos estudar isso aí. Tem que fazer a inscrição, viu, Silvestre? Se você tiver interesse em ir, mas a sua esposa, é interessante você falar com a Elis. Eu vou deixar o contato dela lá para você no PV, e aí você entra em contato com ela, pode falar para ela, não, o professor Davi mandou entrar em contato com você para fazer a inscrição da minha esposa, que a gente vai participar lá da feira. Aí ela vai estar escrevendo vocês. Ela precisava disso até meio-dia hoje, mas como assim teve alguma dificuldade, ela estendeu um pouco mais esse tempo. Mas é importante entrar em contato com ela lá e fazer a inscrição. Combinado? Beleza, combinado. Amanhã eu devo estar indo lá no Cotec lá fazer a higienização do ar-condicionado, eu já vejo isso aí também. Certinho, mas qualquer coisa já manda mensagem para ela. Hoje eu vou mandar o contato dela para você no PV. Já manda mensagem que ela já vai adiantando lá para você. Beleza, valeu. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço, excelente final de noite e até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui novamente para falar um pouco mais de contabilidade. Um abraço, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.